Oi gente, nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como eu faço a remoção dos cílios e passar algumas diquinhas, tá? Então eu sempre começo colocando o pad na cliente pra evitar sujar a pálpebra inferior, evitar que entre produto no olho dela, tá? Porque a gente sabe que quando o removedor entra em contato com os olhos da cliente, dá uma leve sensação de ardor, tá? Então a gente tem que evitar tudo isso. E por esse mesmo motivo, depois que eu coloco o pad, eu peço para a cliente não abrir mais os olhos em nenhum momento. Como vocês estão vendo aí, eu uso o removedor em creme e vou aplicando uma quantidade razoável e só onde tá a cola, tá? Não tem necessidade de passar na extensão toda. Se essa cliente tivesse com poucos fios de extensão, eu passo o removedor apenas aonde tiver extensão, tá? Aonde não tem extensão, só tem fio natural, eu não aplico, porque não tem necessidade, tá? Suja tudo, depois vai dar mais trabalho para limpar, aonde não precisa, porque os fios naturais estão ali livres, ok? Vou aplicando, tá? Como eu falei, uma quantidade generosa, uma quantidade que faça efeito. Se você colocar muito pouquinho, não vai fazer efeito e essa extensão não vai sair, tá? Depois que a gente aplica o removedor, a gente precisa esperar no mínimo 5 minutos, tá? Não adianta ter pressa, porque se você passar o removedor e já quiser vir com o microbrush tentando tirar a extensão, não vai sair. Ele tem um tempo de agir e é em média de 5, 6 minutinhos, tá? Você deixa agir e depois desse tempo você vai tentando, vendo se já tá soltando as extensões, ok? Outra dica legal, quando a cliente está com bastante extensão e vai remover, eu gosto de abrir, tá? As extensões com a pinça. Para quê? Para o removedor encostar em todos os fiozinhos, tá? Que tem extensão para chegar lá em todos os pontinhos de cola. E aí, quando eu faço isso, alguns fiozinhos já começam a se soltar, mas não todos, tá? Então eu vou abrindo, vou aplicando com a própria pinça, vou abaixando o removedor para entrar em todos os pontinhos de cola, tá? Isso é uma dica muito legal também. Você pode fazer esse processo também depois de ter removido a maioria das extensões. Às vezes ainda fica uma ou outra. Você pode vir com a pinça. Com uma pinça você segura o fio natural e com a outra você puxa a extensão como uma remoção mecânica. Mas como tem o removedor aí em cima, na hora que você puxar ele já vai soltar na hora sem dificuldades, tá bom? Aí você volta com o seu microbrush e vai passando nas extensões que elas começam a se soltar, tá bom? Vai passando assim, eu sempre coloco o dedo, tá, gente? Outra dica muito legal é colocar o dedo na pálpebra da cliente, para quando a gente estiver passando o microbrush, a gente não puxar, tá, essa pálpebra e acabar abrindo os olhos da cliente, tá? Que ela vai sentir ardência. Então, sempre tomando cuidado, ok? Para não abrir os olhos da cliente. E aí vem aquela sensação maravilhosa dos fiozinhos saindo, gente. Cenas de alívio, olha que coisa maravilhosa. Outra diquinha, mas agora para nós profissionais, se você tiver com as unhas pintadas, cuidado para não encostar removedor na sua unha, porque o removedor, além de remover a extensão de cílios, ele também remove o seu esmalte. Então, muito cuidado se sua unha estiver feita, viu? Aí, agora eu vou dando aquele truquinho de pegar a pinça e tirar as extensões que não saíram com o microbrush, tá? Eu não vejo necessidade de passar mais removedor quando sobra bem pouquinho. Eu venho com a pinça e vou descascando e sai muito fácil porque já tá com o removedor, tá bom? Então a gente vai fazendo isso. Eu não vejo necessidade de passar mais removedor e sujar mais ainda esses cílios naturais, tá?
E agora começa o nosso pulo do gato, tá, gente? Depois que eu removi todas as extensões, eu venho com um microbrush, eu coloco um algodão, tá? E molho ele na água micelar. E venho tirando o excesso de removedor, por isso também que eu gosto de trabalhar a remoção com pad, tá? Porque se eu faço isso que eu tô fazendo sem pad, muito provavelmente eu vou jogar toda essa sujeira nos cílios de baixo da nossa cliente, o que não é o que a gente quer, né? Então, ó, eu venho tirando, vocês podem reparar que no algodãozinho vai ficando sujo, tá? Que é o excesso do removedor saindo e outras sujidades também dos cílios dela, tá? Olha só no pad. Vou tirando todo o excesso, o máximo que eu conseguir, pra não dar muito trabalho na hora da gente higienizar. Trabalho sempre dá, mas fazendo desse jeito, a gente evita um pouquinho a mais de trabalho, tá? E evita também que na hora da higienização, a gente empurre removedor pra dentro dos olhos da cliente, ok? Depois, gente, de fazer isso com um pedacinho de algodão, tá? Eu venho com um microbrush limpinho, sem algodão, sem nada, mais fininho, porque mais fininho, tá? A pontinha mais fininha, eu consigo adentrar bem entre os fios. E aí eu vou limpar mais uma vez, tá? Lembrando que esse microbrush também está com água micelar, ok? A água micelar ajuda muito na remoção do removedor. E você pode observar aí no vídeo que continua saindo excesso de produto ainda nesse microbrush limpo, tá? Então é muito importante esse passo, ok? É algo que eu não deixo de fazer nas minhas remoções, tá? Depois que tira todas as extensões, eu sempre venho com um microbrush enroladinho no algodão e depois eu venho com ele sozinho, mais fininho, passando por todos os entremeios dos fios, tá? E aí você vê que ele continua saindo sujo. Depois eu continuo pedindo para a cliente não abrir os olhos, seguro a pálpebra e vou tirar esse pad pra gente poder começar a higienização, ok? Então eu venho, aplico um pump em cada olho, tá? E vou ensaboando, ok? O máximo que eu conseguir pra gente poder deixar os cílios dessa cliente o mais limpo possível, principalmente quando ela tá removendo pra fazer outra extensão em cima. Aí, mais do que tudo, a gente não pode deixar nada, nenhum resquício de removedor, senão a extensão não cola, né? Venho sempre segurando os olhos dela, tá? Pra evitar abrir de todas as formas. Não pode abrir os olhos da cliente, então eu sempre friso muito com ela. Não abra os olhos. E eu explico, falo, não abra porque se você abrir os olhos, pode ser que arda um pouquinho. Aí eu venho fio por fio. Eu gosto também de levantar o aplicador de batom e com a pontinha dele passando entre os entremeios para tirar o máximo dos resquícios. Aí eu enxago com soro, tá? Não precisa enxaguar várias vezes, porque a gente ainda vai ensaboar mais algumas vezes, tá? Então é mais pra tirar o excesso de sabão que ficou e dar uma amolecidinha nesses fios naturais. Aí a gente volta e higieniza mais uma vez, tá? Aí, galera, depois de eu ensaboar e enxaguar pela segunda vez, vem o nosso truque de mestre, tá? Você vai pegar um cotonete, vai molhar esse cotonete na água micelar de novo, não deixe encharcado, porque se você encharcar o cotonete, vai entrar água micelar dentro dos olhos da cliente e não vai ser legal, tá? Então, molha, mas não encharca. E aí você faz o quê? Você vem tirando todo o restinho de removedor que ficou na linha d'água da cliente, tá? Porque se ela abrir os olhos desse jeito, vai incomodar ela, pode ser que entre, tá? Os resquícios. Então eu venho, seguro a pálpebra dela, levanto um pouquinho pra cima, tá? Se ela sentir medo, você avisa
que você não vai machucá-la, que o cotonete não vai entrar dentro dos olhos dela. Mas é muito importante a gente fazer isso para tirar todos os pontinhos brancos que ficam, tá? Então é desse jeito que os meus cílios ficam limpinhos depois da remoção. E aí depois que eu passo o cotonete, tiro todos os resquícios que eu enxergo, tá? Eu higienizo uma última vez para ter certeza que vai ficar limpinho, tá bom? E pronto, essa cliente vai abrir os olhos e vejam só vocês como esses fios naturais e o olho dela no geral tá bem limpinho, tá bom? Esses são os truques que eu utilizo para não ficar nenhum pontinho branco nos fios da cliente. Depois, às vezes, fica um pouquinho de removedor, de resquício de removedor no canto lacrimal. Eu venho e passo um cotonete limpinho para tirar esse resquício do canto lacrimal. Joga um colírinho, se você não tiver pode ser soro, só para dar uma sensação boa para cliente, tá? De lubrificar os olhos dela. E pronto, o cílio está prontinho para receber uma nova extensão ou essa cliente ir embora tranquila sem os cílios, tá bom? Essa foi a remoção. Qualquer dúvida, mande nos comentários ou no chame.